Olha só, comentar com você neste vídeo sobre o interesse do São Paulo pelo Santiago Colombato, gente. É isso mesmo. Jogador muito interessante, tá? Olha desses volantes aí que eu tenho falado pra vocês aqui neste vídeo, neste canal, né? Que a despeito de todas as críticas que a gestão do São Paulo merece, precisamos concordar que há um olhar interessante ali direcionado para alguns reforços, tá? Por quê? Porque se a gente olhar para a situação contratual do Colombato, né, que está jogando pelo Oviedo, a gente vai perceber que ele está emprestado até a metade do ano que vem no Oviedo, né? E o contrato dele com o Lyon, que é o time a qual ele pertence, né, o clube que tem os seus interesses, né, os seus direitos federativos, o contrato vai até 2027, né? Então o São Paulo encontrou aí alguma dica de que as coisas podem não estar tão bem assim na relação dele com a equipe do Oviedo e também com a equipe do Leão. Pela minha experiência com o futebol, eu diria para vocês que é algo muito grande mesmo um clube conseguir detectar essa possível insatisfação. O que a gente vê sobre os primeiros sinais de uma possibilidade do Colombato no São Paulo é que o jogador sinaliza à distância de que, ó, ok, acharia realmente muito interessante jogar no São Paulo. Neste sentido, precisamos elogiar a gestão tricolor, tá? Porque quando critica, quando merece crítica, eu faço crítica aqui, eu detono, você sabe disso, mas eu preciso ser honesto, ser justo, né? Você gosta deles? A questão não é essa. A questão não é se eu gosto daquelas pessoas. Dá pra gostar do Belmonte, por exemplo? Pô, complicado, né? Dá pra gostar do Caçares? Não dá, né? Não dá, né? A questão, contudo, não pode ser pessoal, gente. Sobretudo para um analista, né? Eu tenho que me basear realmente em fatos objetivos. Então tem alguma coisa funcionando ali, tá? Ainda que o Colombato se configura como tipo de busca no mercado que me causa certa estranheza no momento. Porque ao mesmo tempo tem coisas funcionando, tem outras que não estão funcionando tão bem assim. Mas eu prefiro elogiar aquilo que está funcionando. Então eu quero comentar sobre essa possibilidade neste vídeo, mas antes chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem patrocínio da OneXBet, evidentemente que é uma dica para você que curte uma aposta esportiva. Eu não gosto de apostar, então a dica não é para você. Eu peço perdão. Eu curto mesmo, de vez em quando, fazer uma fezinha. Então eu aposto pela OneXBet. Não tem outra. Mas tem uma casa... Não tem outra, gente. Que te trata... Gigantona, né? Enorme. Que trata você como um consumidor de verdade, que você é não apenas um mero apostador. É a OneXBet. É tida como a mais confiável do mundo. Patrocina inúmeras equipes gigantes do futebol mundial, que também dá legitimidade para a OneXBet. Liverpool, Barcelona, enfim, tantas equipes, né? Mas não é só por isso, não. Entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia. Independente do valor que você ganhar. Não é aquele tal, tipo, R$ 100 que você ganhou na casa de aposta e eles entregaram para você. Se lá, nessa outra casa de aposta, você ganhasse 2, 3, 4 mil reais, aí você ia perceber que muitas vezes os caras vão demorar 3, 4, 5, 6 meses para entregar o seu valor, e ainda pedindo o RG, a certidão de nascimento da sua tataravó, né? Nada disso acontece com a XBet. Não conhece o link que está no comentário fixado deste vídeo. Cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA, que vai te dar o direito a um bônus de até 3 mil reais no seu primeiro depósito. E de quebra, fala aí, jogo aí. Hoje não, amanhã, né? Flamengo contra Bahia. Na verdade, Bahia contra Flamengo, gente. Esse jogo é tão importante para o campeonato. É tão importante. Porque se o Flamengo ganha, ele continua na luta. Se ele perde, ele pode sair da briga, embora ainda tenhamos muitas rodadas, mas pode sair da briga. Porque quando a gente olha para o Botafogo e para o Fortaleza, a gente percebe que essas duas equipes estão numa tomada, estão numa pegada muito forte mesmo. Então vamos lá. Acho que vai sair muitos gols aí. Eu colocaria no mínimo 2 gols nessa partida aí. São Paulo contra Atlético Mineiro. Se você é São Paulino, eu diria para você, fuja dessa aposta. Aposte em outros jogos. Aposte em Cruzeiro contra Internacional. Que é uma partida, eu diria para você, empate ou vitória do Cruzeiro, tá? Agora, se você quer arriscar o São Paulo, tudo bem. Se você não é São Paulino, vale a pena pensar em São Paulo Atlético Mineiro. Para mim, o São Paulo leva essa fatura, tá? Eu sou conservador em aposta. Então coloca empate e vitória do São Paulo. São Paulo não perde esse jogo. Ganhar é um outros 500, pode até ganhar. Mas vamos considerar que o Hulk pode estar de volta também e tal. Empate e vitória do São Paulo seria mais interessante. Agora, se você é São Paulino, pense mesmo se vale a pena fazer uma aposta na equipe para a qual você está torcendo, né? As coisas, essa combinação nem sempre funciona. O XBet, link no comentário fixado. Cadastre-se e coloque o código promocional XJ. Beleza, gente? Beleza. Falar então sobre o Colombato. O Colombato está com 27 anos. Acompanha a carreira dele há muito tempo. Há muito tempo.
contar para vocês aqui que eu fui até consultado por uma equipe do Equador. Aqui no Brasil não consulta, né? Aqui no Brasil não. Mas fui consultado por uma equipe do Equador, na certa feita, sobre o Colombato, né? Naquela ocasião, por exemplo, achei que seria não seria tão interessante em virtude do custo-benefício, tá? Porque o que se anunciava ali seriam valores, né, com os quais aquele clube do Equador não estaria muito acostumado a bancar a contratação, geraria algum problema no elenco e tal, mas o Colombato sobraria no futebol do Equador. Acho que ele tem de tudo para sobrar aqui também no futebol brasileiro. É um volante, assim, se você olha para a formação do Colombato, ele não é aquele volante de formação argentina, né? Ele é um volante interessante nesse sentido, né? Porque ele é um cara que tem toda a formação espanhola, né? Toda a formação ali na Europa, né? Passando por Itália e Europa, né? Itália e Espanha, perdão, que ficam na Europa, que ficam na Europa. Mas ele é muito esse tal de volante misto que é fabricado nas canteiras argentinas. O cara que sabe jogar como 5, o cara que sabe jogar como 8, o cara que marca como 5 e o cara que constrói quase como um camisa 10. Esse é o Colombato. Se você olhar para passes decisivos, ele é muito importante não somente para assistência, como também para pré-assistência. É assustador o número de pré-assistências do Santiago Colombato na sua carreira. Quando o cara participa de pré-assistência, né, e ele é um atacante, isso significa que ele é muito importante para a equipe, tá? Quando ele é um volante ou um zagueiro e participa de assistência, também significa que o jogo dele é absurdamente importante para a equipe. Então veja, por quê? Porque o volante ele joga muito mais atrás, então é mais normal que ele dê até pré-assistência, né? Se ele for um cara de construção. Se ele dá assistência, é porque o cara é diferenciado em vários aspectos. A mesma coisa, um atacante, tipo um atacante de lado ou um centroavante, em geral, esses jogadores participam muito da assistência, né? O Calheri no São Paulo, por exemplo, ele é o cara que às vezes arruma, né, ajeita tal, o cara das assistências também, né? Mas se você pensar o Calheri dando pré-assistência, você vai ter que presumir que o Calheri está saindo da área, indo até o meio de campo para participar de uma etapa intermediária da construção da jogada, entende? Por que eu tô falando isso? Porque o Colombato, ele faz muito bem o seu trabalho de pré-assistente, né? E aí tudo bem, como volante que é. Mas ele é um cara também que dá muita assistência, tá? Muita assistência. Na carreira ele tem aí 32 assistências, gente. Ou seja, é um volante, pensa o box to box, ele é o Santiago Colombato. O São Paulo neste momento não tem um 5 que seja um box to box por excelência, né? Não tem esse jogador. Mesmo o Pablo Maia não é muito esse jogador, né? O Colombato é um volante canhoto também, né? Que entrega nesse sentido muita qualidade também para o jogo, né? O Colombato ele tem 18 gols na carreira, o que significa que ele se aproxima muito da área mesmo. E ele se aproxima. Se aproxima e pisa na área também, quando é necessário. Então é um cara que faz gols, é um cara que dá muitas assistências, é um cara que dá muita assistência. É um volante completão? É um volante completão. Marca bem? Marca bem. Marca muito bem. Cobre do lado do campo? Quando está em posição, show de bola. Cobre muito bem as laterais, o lateral sobe tranquilo que o Colombato consegue fechar naquele setor. Tá? Ele consegue, por exemplo, cobrir o lateral quando ele está um pouco mais avançado, aí ele falha um pouquinho. Aí ele deixa um pouco a desejar. Aí eu acho que ele tem que amadurecer um pouquinho mais, apesar dos 27 anos, entender um pouco, né, que às vezes um passo para trás, né, 2 passadas para trás já são suficientes ali, para que o jogador se coloque numa posição muito mais interessante para correr e cobrir um lado. Então quando ele está um pouco mais avançado, ele tem essa dificuldade para cobrir. Quando ele está na posição de volante ali, ou seja, naquela parte mais inferior do balão do meio de campo, ele consegue fechar muito bem também os espaços laterais, defensivos laterais, não somente do setor esquerdo, ele é canhoto, mas também do setor direito. Ele tem essa facilidade, trabalha muito bem como volante colocado ali pelo setor direito, trabalha muito bem como volante colocado ali pelo setor esquerdo. É um volante também que pode, em alguns momentos, ser pensado numa situação, por exemplo, de um doble 5 defensivo, sim, né? Ele pode ser colocado como doble 5 defensivo, tranquilamente, deixando esse volante, a colega dele, mais marcador, posicionado, e ele avança, né? Mas ele também dá condição para que o volante trabalhe um pouco mais à frente e ele fique marcando ali, né, à frente da primeira linha de marcação. Ele surge, efetivamente, como um volante camisa 5, um grande marcador na época, né? Muito marcador. Ele vai sofisticando a capacidade de se apresentar um pouco mais à frente à medida em que
ele vai perdendo um pouquinho essa condição de marcar. E quando eu falo isso, estou me referindo sobretudo àquela condição de marcar com a eficiência brutal, que ele marca quando está posicionado. Mas quando ele está um pouco mais à frente, ele tem essa dificuldade notadamente na cobertura. É um jogador que nesses últimos 3 anos ele vem aperfeiçoando muito, aperfeiçoando demais, eu acho até. Essa capacidade de, uma vez que está ali no ataque, quando volta, tem o time correto da recomposição, né, para fechar ali a proteção à frente da área da equipe dele. Volto a dizer, neste caso, um pouco mais à frente, fechar ali o corredor lateral nem sempre dá muito certo. Voltar para fechar ali a situação ali, né? Os espaços ali à frente da primeira linha, show de bola. Ele tem melhorado muito nesse ponto, mas o que mais é interessante é que o São Paulo estaria contratando um volante de classe A, né? Um volante que, pô, mas ele tá no time lá. Acontece, né, gente? O Santi Cazorla também tá. O Santi Cazorla, espanhol, também é um jogador do Oviedo, tá? E o que me estranha muito é que esse jogador, ele foi negociado pelo Leão do México. Eu não entendi muito, porque no Leão não tava mal, né? Então eu não entendi muito essa situação aí. Pesquei, não achei nada. Absolutamente nada ali sobre este assunto. Então, em teoria, eu acho que o Santiago Colombato, se o São Paulo contratar, é um ótimo volante, um ótimo jogador. Em teoria, pode ser um grande reforço para o São Paulo. A questão que eu coloco agora qual é? A questão que eu coloco agora é a seguinte. O São Paulo precisa de mais um volante mesmo. Josa, qual é o problema? Você pode contratar, contrata. Diz até que a negociação está complicada. Tá, tinha outras também assim, o São Paulo foi lá e conseguiu contratar. O ponto é, o São Paulo precisa de volante. Gente, se dá para contratar, beleza. Só que não tem outras prioridades. A prioridade não seria cuidar da lateral? Acho até que, né? Pensar as duas laterais até, né? Então acho que a prioridade maior seria essa aí, né? Então este é o ponto que eu critico atualmente nessa visita ao mercado do São Paulo. Quer buscar mais um volante, está correto. Mas desde que busque outros antes ali que possam dar sustentação. São Paulo está bem na defesa. São Paulo está bem na volância. Né? Atacante, acho que está razoavelmente bem, né? Meio campista, acho que poderia buscar mais um, né? Volante, pô, já tá uma disputa brutal ali, né? Mas se chegar outro, não tem problema não. Mas o que é mais prioridade neste momento? Não é buscar um lateral? Então, este é o ponto, na minha opinião. De qualquer maneira, diria para você que não faz nenhum mal para o São Paulo contratar o Santiago Colombato. Muito longe disso. Para mim, é um reforço de luxo que o Tricolor pode ter para melhorar ainda mais, né, o trabalho do Luiz Sobeldia. Tá bom, gente? É isso.